na TV está no ar. Confira os destaques do programa. Presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, participa de debates sobre controle externo e de gênero durante o 9º encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os 231 cargos de ministros e conselheiros do Brasil, nós só somos 31 mulheres e 200 homens. Servidores da Corte de Contas sergipana participam de capacitação sobre inteligência artificial generativa para utilização nos trabalhos de auditoria. Tribunal de Contas de Sergipe ilumina prédio e personaliza computadores para apoiar a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o tema da semana é o racismo. O jornalista Messias Carvalho conversou sobre o assunto com a advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Amanda Gisele Santos Silva. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. A gente começa a edição com informações sobre o 9º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado este ano no estado do Paraná. O TCE de Sergipe se fez presente com a participação de membros e servidores do órgão. Destaque para a conselheira-presidente Suzana Azevedo, que além de ser uma das palestrantes, também foi eleita para compor a mesa diretora do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas do país para o biênio 2025-2026. Confira. A 9ª edição do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 11 e 14 deste mês. Membros e servidores do Tribunal de Contas de Sergipe estiveram presentes entre os quase 2.000 representantes de tribunais de contas de todo o Brasil. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, estava entre os palestrantes convidados do evento e falou sobre o tema Controle Externo e a Perspectiva de Gênero. Durante a fala, a conselheira destacou a desigualdade em cargos de liderança no sistema Tribunal de Contas e a busca pela igualdade. Nós temos 4 tribunais, tanto de Sergipe como o TCU, o TCE do Rio Grande do Norte e o TCE de São Paulo. Eles já elaboraram portarias onde há uma exigência de todos os cargos de direção, eles sejam ocupados 50% por homens e 50% por mulheres. Então, o que nós estamos querendo é que os outros 29 tribunais, eles possam fazer a mesma coisa. Porque, além de tudo isso, nós somos só 14% dos conselheiros. Dos 231 cargos de ministros e conselheiros do Brasil, nós só somos 31 mulheres e 200 homens. Nós precisamos mudar tanto a questão do colegiado, nós temos que trabalhar para que uma emenda constitucional seja aprovada no Congresso Nacional, dando direito a que essas mulheres, principalmente nas vagas da Assembleia Legislativa, existe uma alternância, uma vaga de homem, outra vaga de mulher, e que aí a gente possa criar um equilíbrio no sistema Tribunais de Contas brasileiro. Este ano, o evento teve como tema central controle externo, diálogos institucionais e efetividade das políticas públicas e abordou a importância do papel desempenhado pelos Tribunais de Contas na supervisão e na fiscalização da administração pública para garantir a efetividade das políticas públicas. Além de promover conhecimento e interação entre os participantes, o evento também contou com momentos importantes para o direcionamento dos Tribunais de Contas nos próximos anos. Um deles foi a 2ª reunião ordinária do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas, que elegeu a mesa diretora para o biênio 2025-2026. A presidente Suzana Azevedo foi eleita vice-presidente do Conselho. Para a presidência, foi reeleito o conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Antônio Guaraná. Já o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Marco Peixoto, foi eleito secretário-geral do Conselho. E o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe promoveu um curso exclusivo para servidores focado em desmistificar o uso da inteligência artificial generativa. Veja. O curso, que teve como público-alvo os servidores do TCE, aconteceu no auditório da Escola de Contas e foi ministrado pelo diretor de Modernização e Tecnologia da Corte, Miguel Melo.
O objetivo da capacitação foi aprofundar o conhecimento dos servidores sobre inteligência artificial e demonstrar como o uso dela pode agilizar os processos de trabalho dentro do órgão por meio da capacidade de criar novos conteúdos e gerar informações inéditas. A capacitação abordou ainda os fundamentos da tecnologia, as siglas relacionadas às IAs e o funcionamento. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o Novembro Azul. A Corte de Contas sergipana promoveu novas ações para conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. As ações em apoio ao Novembro Azul na Corte de Contas tiveram início na primeira semana do mês. Para lembrar sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem, todos os computadores do órgão foram personalizados com a cor e a mensagem da campanha que visa incentivar os homens a cuidarem da saúde, principalmente no que diz respeito à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Além dos computadores, a iluminação do prédio também recebeu a cor do Novembro Azul para chamar a atenção de todos para o objetivo da campanha. Além disso, nos próximos dias, a Corte vai promover palestras sobre o tema. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão desta semana, tem a discussão sobre um problema estrutural profundamente enraizado na sociedade brasileira: o racismo. É depois do intervalo. TCE na TV volta já. Olá, eu sou Pedro Carregosa, jornalista, e minha pergunta para o coletivo de imprensa é a seguinte: quais os limites legais que os municípios devem respeitar em relação aos gastos com folha de pagamento? Olá, Pedro. O item mais importante que deve ser observado é gasto com despesa de pessoal. A Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal determinam que o município não pode gastar acima de 60% sobre a receita corrente líquida. Se isso ocorrer, o município vai deixar de receber transferências voluntárias vindas da União e do Estado. O quadro Diálogo Cidadão de hoje destaca o racismo no Brasil. Um problema estrutural que ainda persiste em diversas formas, como desigualdade no acesso a direitos e violência contra a população negra. O jornalista Messias Carvalho conversou sobre o tema com a advogada Amanda Gisele, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. A entrevista abordou as desigualdades históricas e as políticas públicas necessárias para promover a inclusão racial no país. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar sobre consciência negra, sobre racismo, e a doutora Amanda Gisele Santos Silva, advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, é membro também da OAB, uma comissão que atua nesse mesmo diapasão. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É o nosso Diálogo Cidadão, então vamos dialogar sobre essa temática que, apesar de tantos anos, depois de tanto tempo, o racismo ainda é uma realidade presente na sociedade brasileira. Infelizmente sim, até porque o racismo é algo que está enraizado na nossa sociedade. Desde a era do descobrimento, do chamado descobrimento, né, que não foi bem, como eu já falei, não foi bem um descobrimento, pois aqui já habitavam os indígenas. Quando os negros eles foram trazidos ao Brasil, sequestrados da África, eles já foram tratados como coisas, já foram marginalizados. Após a abolição, onde ocorreu, eles foram simplesmente lançados a uma sociedade onde não existia políticas públicas de acolhimento e eles foram obrigados a submeter a interesses, a vontades de pessoas que olhavam eles ainda como objetos. Então, assim, é algo que já vem desde o nosso descobrimento, está enraizado na nossa sociedade e precisamos combater, precisamos falar e precisamos realmente incentivar e fomentar práticas antirracistas. As lutas são grandes, né? A gente sabe que tem várias instituições lutando mesmo contra o racismo.
contra essa realidade que parece querer persistir. Mas temos conquistado grandes avanços? Que leitura a senhora faz dessa sociedade moderna? Em uma leitura geral, os avanços advêm da exposição. O fato de termos as redes sociais, o fato da mídia estar dando um espaço de não ficar mais calado, não ficar mais escondido, é que estão ocorrendo certos avanços, mas ainda são discretos, comparado ao tamanho e à abrangência que o racismo existe, porque ele está em absolutamente toda parte, em todos os lugares, em todas as áreas, atingindo, vamos dizer, todos os gêneros, atingindo todas as faixas etárias. Então, assim, é uma luta que é crescente, está crescendo, está sendo bem divulgada, mas as práticas antirracistas elas precisam continuar para ocorrer, de fato, a real diminuição do racismo. Hoje nós temos a mídia, temos a mídia chamada formal, temos as redes sociais. O que é que a senhora acha que deveria melhorar? A senhora disse que está fazendo uma abordagem, divulga mais, dá mais espaço, mas ainda tem. De que forma mudar essa realidade? Podemos mudar no sentido de que, além do falar, ter a real prática, vir trazer para a efetividade. Ou seja, se um crime é cometido, levado a injúria, sendo classificado como racismo, realmente ocorrer a exigência da sociedade, no sentido de que de uma punição efetiva. De a gente ver aquela prática, ela sendo punida, ela vai ser exposta pela sociedade, trazendo assim de uma forma efetiva, ter práticas realmente de transformação, não simplesmente paliativos, que transformem de fato uma sociedade, que continue, que passem a exigir, por exemplo, a aplicação da Lei 10.639 de 2003, a qual ela obriga as escolas a ensinar a cultura afro para os seus alunos. Só que de que forma essas escolas estão ensinando? Porque é importante a gente conhecer, para a gente, querendo ou não, saber se expressar, saber defender, saber que de fato que são os nossos direitos e também saber e conhecer a influência que isso exige. Então, assim, como essas escolas estão transmitindo isso para os seus alunos? Isso está ocorrendo de forma efetiva, de forma real? Não existe uma fiscalização. Talvez dessa forma, de uma cobrança maior da mídia, de uma cobrança maior da própria sociedade, continuar expondo, aí sim, poderemos realmente dizer que estamos tendo uma evolução, teremos uma real mudança. Aliás, eu acho que o grande teste que a gente vai ter dessa abordagem social vai ser, acredito, o resultado da redação do Enem, que falou sobre a cultura afrodescendente. Vamos ver o que vai acontecer por aí, né? O que vai ser revelado na manifestação desses alunos. Realmente eu estou muito ansiosa por esse resultado, porque assim, querendo ou não, vai mostrar para a sociedade vai ter um parâmetro de como está as nossas escolas, como está a nossa educação e se de fato está sendo cumprido até mesmo o que uma lei exige, porque é muito importante nós sabermos nossas origens. A partir do momento que sabemos nossas origens, saberemos respeitar, saberemos para onde iremos. Então, assim, é muito importante esse ponto, porque a partir do momento que reconhecemos que a cultura afro e a sua influência na nossa sociedade, desde o nascedouro, desde o desenvolvimento, a importância dela, todos os pontos, vai influenciar demais no sentido de que temos uma sociedade diversa e que nós precisamos tratá-las como diversa e de forma inclusiva, e não excluindo ou tornando aquela parcela social que, apesar que somos maioria quantitativamente, mas é uma soma que não bate no sentido das áreas de poder, nós somos uma minoria. Com a cota mesmo, ela não chega, porque a cota se trabalha em 30%, quando uma maioria é subjugada a esse percentual. Mas a senhora já considera um avanço significativo, que traz o assunto, pelo menos, à discussão. Exatamente, as cotas é algo que realmente ela veio para dizer assim, olha só, nós precisamos fazer alguma alteração real nessa sociedade e que seja mediante o quê? Principalmente educação, as cotas, principalmente nas universidades. Isso que para mim é algo maravilhoso, porque trazendo as cotas
cotas para a sociedade, para as universidades, elas simplesmente incentivam aquelas pessoas que entraram, principalmente aqueles que ingressaram a partir das cotas, a dali ter aquela consciência. Isso precisa ser estimulado, isso precisa ser divulgado. Nós precisamos transformar, até mesmo dentro das universidades, já que as escolas, nós começamos a trabalhar há pouco tempo atrás, que a obrigatoriedade já veio já agora em 2003, então tem muito pouco tempo. Então vamos trabalhar também dentro das universidades, porque é de lá que vão sair os profissionais que vão ensinar também aquelas crianças. Eu falei do Enem porque essa juventude aí que vai construir essa sociedade do futuro, né? Exato. Já é do presente. A senhora faz parte, é presidente da Comissão de Igualdade Racial da Associação dos Advogados Trabalhistas, ou seja, está no dia a dia das relações do trabalho. Como é que a gente traduz hoje essa realidade? Olha, é muito séria, está muito exposta? Está muito séria, essas já relações está muito expostas, ainda não chegamos a um equilíbrio, porque a discriminação, vamos dizer, no âmbito nas relações de trabalho em si. Nas contratações, por exemplo, nós costumamos contratar quando encontramos semelhantes. Nos cargos de alto escalão, eu lhe questiono, você vê muitas pessoas negras? Por exemplo, diretorias, CEOs negros, não vê. Logo, quando eles vão contratar, indiretamente ou não, eles vão procurar o quê? Semelhantes. Chega eu, uma pessoa preta, eu posso ter muito meu currículo exemplar. Mas será que eu vou ser tratada da mesma forma? Claro que não. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela não teve aquele conhecimento, não teve o acesso, vem de uma sociedade onde o racismo ainda está enraizado, não teve aquela cultura, não teve o letramento racial. Logo, ela não é uma pessoa racializada, vai me olhar e vai dizer, não, essa pessoa eu já não vou nem contratar. Isso ocorre muito nas relações de trabalho. Porém, nas profissões que vamos dizer de baixos salários, sem desmerecer nenhum tipo de profissão, se você for analisar, elas são ocupadas majoritariamente por pessoas negras. Por que isso? É como se trouxesse aquele sentido de excluídos, aquelas profissões que vamos dizer que a maioria não deseja, não almeja, devido muitas vezes até ao mesmo valor salarial, vamos deixar para ele aquelas pessoas marginalizadas, ou seja, veja que muitas vezes... Estão à margem da sociedade, né? Exatamente. Ou seja, é algo que muitas vezes já está até intrínseco no pensamento daquela pessoa que está avaliando. Então isso reflete muito. Melhoramos, estamos em evolução, sim, só que ainda precisamos mudar. É um processo de evolução consciencial, né? Mas chega a ser perverso, né, doutora? Agora, a senhora que é integrante também da OAB e de uma comissão que trata diretamente dessa questão, a OAB tem assumido esse protagonismo de luta, porque a gente está muito acostumado a ver, historicamente pelo menos, a OAB sempre ao lado das grandes lutas sociais, seja pelas liberdades, de uma forma geral, pelas igualdades. Ela tem estado presente nessa luta? Ela tem estado muito presente, principalmente através da sua Comissão de Igualdade Racial, porque temos vários projetos desenvolvidos onde sempre tivemos o apoio da ordem. A exemplo, a Escola Antirracista, um projeto este que foi encabeçado pela comissão, apoiado pela OAB, onde vamos até as escolas realmente ensinar, palestrar para os alunos, dizer sobre a história dos negros, a real história, porque aqui é passada para eles, de uma forma toda deturpada, o letramento racial, trazer realmente aquela consciência de que, de fato, para ele se reconhecer como negro, como pardo, porque ainda tem essa distinção, porque o pardo, ele pelo IBGE, ele também está intrínseco de um negro, só que tem gente que se considera pardo, mas eu não sou negro, não, você é negro também. Trazer essa consciência, principalmente para esses alunos. Também temos o protocolo antirracista, que também foi desenvolvido pela comissão e teve total apoio da OAB. Tanto é que a OAB já recebeu 3 prêmios ODS exatamente pela prática e pela luta antirracista.
consta que a instituição vem atuando, vem promovendo, e nós sabemos que em determinados locais, até para a gente adentrar, nós precisamos de alguém muito forte, de uma instituição por trás. E a OAB faz muito esse papel, principalmente para a gente conseguir chegar nas escolas, chegar em outras instituições, chegar a exemplo de um Ministério Público e chamar realmente a atenção deles para esse lado. Então a OAB sempre foi um parceiro realmente das práticas antirracistas. Doutora Amanda, muito obrigado por sua participação. Esse debate importante, né? Debater, conhecer, para educar. É o grande caminho, né? Para mudar a consciência das pessoas. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Na busca pela igualdade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e já me coloco à disposição para debater esse tema tão importante. Muito obrigado. Obrigada. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.